E aí, pessoas, como é que vocês estão? Novamente eu vim aqui para falar sobre o desenho da temporada de janeiro. Eu acho que esse já é o quinto vídeo, né? Temporada de janeiro realmente ajudando no conteúdo. Enfim, eu confesso que eu fui levado pelo hype, né? Enquanto o anime era transmitido semanalmente, eu acabei observando a galerinha que eu interajo falando super bem do anime. Então eu acabei criando certas expectativas. Eu já vinha da decepção que foi Neverland, mas é Cloverworks, né? Se tudo for horrível, pelo menos a produção vai ser boa. E depois de eu ter assistido, eu posso dizer que assim, ele não é ruim, mas também não é tão bom quanto eu vi gente falando que era. As metáforas visuais, o simbolismo são lindos, tem um envolvimento com a psicanálise de Freud e a direção tem um papel fundamental na hora de transmitir esses pontos pra nós. As personagens são boas e eu acho que encaixam perfeitamente dentro do que a série quer abordar, e os dramas são sensacionais. Eu gosto de como muita coisa do enredo não é contado por meio de diálogos, e sim por situações, ângulos, o próprio ambiente e até gestos. Tem muita coisa que é só entendida por meio da narrativa visual, sabe? Nem sempre vai ser algo óbvio. Eu vejo bastante valor nesse lado contemplativo e interpretativo da obra. No entanto, eu vou usar o mesmo argumento que eu uso para criticar Evangelion, e que eu tô com um pouco de medo que o anime vai fazer o mesmo. Eu não vejo problema nenhum no anime se propor a ser algo contemplativo ou interpretativo, mas desde que os elementos físicos estabelecidos tenham uma conclusão lógica, e não algo que pode não ter uma conclusão fechadinha. E infelizmente eu tô vendo que o anime tá indo bem por esse caminho aí. Ele apresenta vários princípios lógicos nas entrelinhas e fica fomentando isso por meio de simbologias, só que ele não dá uma explicação concreta pra nada e eu não consigo visualizar nada que realmente feche algo com isso. E faltando só um episódio pra acabar, eu não sei como eles vão conseguir finalizar isso de uma maneira satisfatória pro público. Eu sinto que o anime ele foi meio ambicioso, sabe? Ele tentou ser mais do que ele realmente era. Às vezes parece que eles estavam tentando tapar alguns buracos no enredo, só que eles desistiram no meio e meteram umas metáforas pra induzir a gente a achar que é algo super bem embolado e fazer umas teorias nada a ver como uma desculpa pela falta de coerência do enredo. Pulando por outro tópico, eu achei a estrutura dos episódios meio repetitiva. Não é ruim de maneira nenhuma, mas ficou meio igual, saca? Na maioria dos episódios, a Ai ou alguma outra do Quarteto Fantástico entra no mundo dos sonhos pra salvar uma daquelas garotas. Todas as belas damas que saem dos ovos também têm 14 anos e são vítimas de suicídio. Ai e companhia em seus respectivos mundos dos sonhos protegem essas garotas de uns bichinhos para no final ressuscitar uma amiga que se suicidou. Nossa, esses bichinhos são a coisa mais random do mundo, meu Deus. Em vez do autor ele projetar criaturas que transmitam bem, né, o motivo de cada suicídio, ele apenas faz uns anão pequenininho que usam umas máscaras, empunham facas e deixam um rastro vermelho por onde passam. Meu Deus, que troço genérico! E também sempre tem um boss final que representa a pessoa que atormentou a garota que saiu do ovo. Eles são só uma simplificação exagerada dos adultos cruéis, mas não tem nada que agrega valor neles, sabe? Nem o design deles é algo a ser levado em conta. É só uns seres deformados e coloridos, nada demais. E depois de salvas, as garotas desaparecem e pelo que eu entendi, elas vão para um processo de reencarnação, ou é mais ou menos isso aí. Outra coisa é que não tem um foco nas garotas que saem dos ovos. E é muito estranho falar isso. Num anime onde temas de suicídio são abordados e os personagens principais estão ali para guiar essas garotas, o mínimo que devia acontecer é ter um foco mais significativo nessas garotas. E não menos da metade de um episódio onde a gente fica sem nenhuma informação sobre elas. A única que teve uma mísera consideração foi aquela lá que conseguia ver os espíritos. Mas aquilo foi só uma desculpa pro draminha da Ai se fortalecer ainda mais. Tem também o Aka e o Uraraka, que foram uma das poucas coisas que realmente me chamaram a atenção. Embora eles sejam só uma conveniência pra expor tudo que as personagens precisam em momentos específicos. Eu sinto um ódio disso, sabe? O anime é mega interpretativo, só que ele não confia na nossa inteligência. Até pra que fazer a gente teorizar quando chega lá e eles contam tudo que a gente precisa saber? De graça. Que desnecessário, cara. É muito desnecessário isso, sabe? Nossa, agora que eu dei uma pausa aqui pra respirar, eu lembrei outra coisa que eu não anotei aqui, não sei porquê. Duas coisas sobre os Akas. A primeira é que eu ainda não sei qual é a deles. Às vezes parece que eles querem ajudar a Ai e companhia, só que às vezes parece que eles ficam incitando elas a se suicidarem por ficar vivenciando aqueles mundos dos sonhos. E eu não tenho tanta esperança de que isso vai ser explicado no último episódio, mas nesse anime em específico eu acho que o posicionamento deles é algo que sim deve ser abordado. E segundo é que as ideologias daqueles dois não são questionadas ou criticadas em nenhum momento durante o anime. Em vez disso, elas são só reificadas. Eles têm umas filosofias essencialistas bem duvidosas e mesmo assim ninguém faz nada. A do gênero lá dos meninos e meninas, que... Por que eu tô tentando fazer de cabeça, né? Deixa eu ler aqui o texto. Os suicídios de meninos e meninas significam coisas diferentes. Os homens são orientados para objetivos, as mulheres são orientadas para a emoção. As mulheres são impulsivas e facilmente influenciadas pela voz dos outros. Ninguém questiona a autenticidade disso ou algo assim. Eles só falam e é tratado como verdade, sem mais nem menos. Embora sim eu tenha gostado da historinha deles antes deles virarem aqueles manequins. A relação deles com a Freud e como aos poucos tudo vai se interligando com os artigos da psicanálise de Freud, tratando sobre Thanatos, Eros e a Medusa. E como a relação deles foi muito
afetada depois da aparição da Frill. Depois aí, se vocês quiserem, eu posso tentar fazer um vídeo separado tentando explicar isso aí com um pouco mais de detalhes. Mas no geral, a história deles aí é super interessante. A galerinha da Ai aí também passa por vários problemas. Amor proibido, depressão, arrependimento, suicídio e mais alguns outros temas aí. Eu gosto disso, sabe? Quando o anime se propõe a trabalhar esses temas delicados da nossa sociedade. Só que não é bem o caso de Ovo Maravilhoso. É tudo muito plano, saca? O autor ele só diz, ó galera, ela ali é triste, hein? Ela ali é triste, ela odeia a vida, olha ali, ó. A mina lá que é trans, bi, sei lá, da bandeirinha azul, claro, com rosa aí. O autor só fala do nada, olha aí, ó, ela é desse gênero aí, hein? Que da hora, olha aí, ó. Qual a dificuldade de dar mais nuances e ir mostrando isso aos poucos? E é meio confuso também, porque no início ela se vestia igual homem, só que aí ela queria ser tratada como uma menina e do nada ela gosta de outras meninas, mas aí ela sai com um cara e é isso aí. Mas é isso, sabe? Não tem um aprofundamento ou um aproveitamento melhor desses temas. Mostrar como o psicológico afetado delas influenciam em suas ações e estado emocional, ou como essas situações todas dos suicídios mexem com ela, mas não tem nada. Fora que as meninas lá que elas precisam salvar são muito random e arquetipadas. O anime ele usa muito a tática de nos fazer cuidar delas, projetando um design de personagem fofo. Não há necessidade de escrever um personagem mais profundo quando você pode torná-la fofa e dizer, ah, olha lá, ó, ela foi abusada e cometeu suicídio. Isso aí tem o mesmo efeito de colocar um cachorro ou um gato em uma situação deplorável. Tudo pra gente ficar com aquele sentimento de, ah, eu vou ser um monstro se eu não sentir empatia por eles. Sabe, recurso bastante barato. Sério, fraquíssimo. O texto ele não faz um bom papel de fazer as personagens serem minimamente críveis com traumas. E isso é bem triste. Tinha um potencial enorme com isso. E é sempre os motivos muito merda, sabe? Eu quero estar com o meu ídolo morto, as vozes me disseram. Ai, que muito merda, cara. Mas, por outro lado, as personagens principais são interessantes. Elas têm algum trabalho nelas. Principalmente a Arika com a redenção dela. Eu acho que ela é a mais bem desenvolvida entre as quatro. Mas mesmo assim, eu ainda senti que não foi o suficiente. É muito bem feito ela confrontando seus sentimentos de autoaversão e ela tem problemas com a mãe depois que o pai dela foi embora e ela buscar por quem é o pai dela durante alguns episódios aí. É muito legal isso. Só que nesse meio tempo, algumas coisas deixam muito implícito que ela fazia sexo com adultos. Mas por quê? Sabe, em que momento isso começou e por que isso começou? Eu sinto que faltou tempo pra isso ser explicado, saca? Tá, eu sinto que eu passei muito tempo reclamando e vocês devem estar me questionando sobre isso, já que eu dei 7 e tô destruindo o anime. Mas eu só tô destacando os pontos ruins porque os bons se sobressaem muito e eu acho que nesse caso a gente tem que falar só sobre os pontos ruins. Por mais que eu tenha criticado tudo e mais um pouco, o resto é genuinamente muito bom. Principalmente a produção, que parece mais um longa-metragem, as personagens principais e seus dramas, direção, simbolismos e metáforas visuais, é tudo muito bom, cara. E a história, que por mais que esteja cheia de buracos, ainda é interessante e querendo ou não, você acaba se vendo entretido e teorizando com o passar dos episódios, mesmo sem não ter nenhuma explicação decente. E é exatamente isso que me fez dar uma nota maior que 5, por exemplo. Ele se propõe a ser algo inteligentão e mesmo não sendo, a gente acaba sendo cativado a tentar entender tudo, mesmo não entendendo nada. E essa é a mágica que eu vejo em Wonder Egg. Se eu tivesse visto isso aqui com um amigo, tenho certeza que a minha nota teria sido maior. Desligar o cérebro e rir do quão viajado podem ser as conclusões que chegamos, ou depois de ficar triste vendo que nenhuma das 50 teorias juntas aconteceram nesse mar de decepção, faz você acabar apreciando ainda mais o anime. Então, essa é a minha recomendação aí. Se for assistir, que seja com um amigo. Mas como eu não sou dono da verdade ou qualquer coisa, eu posso ser obliterado com 2 palavras por alguém com uma visão totalmente diferente. Mas, enfim, essa aí é a minha opinião sobre o desenho do Ovo Maravilhoso. Se eu lembrar de mais alguma coisa, eu acabo fazendo um tweet depois. Mas, enfim, é isso, né? Até a próxima e tchau!